Fala galera, mais uma vez no canal mesmo. Agora começando o vídeo, eu fiz uns testes aqui, agora funcionou. Vamos falar sobre uma morte um tanto impactante. Por que impactante? Né? Por quê? Porque faleceu um jovem de 22 anos, o Gully, um fisiculturista, era fisiculturista, influenciador. E eu tô querendo mandar essa mensagem para pensar um pouco sobre nossas vidas. Então, no caso do Gani, ele morreu, não sabe a causa da morte. Mas eu já meio que um pouco conheci ele na internet. Mas eu já sei desse um pouco, eu já sei como funcionava o que muitos jovens querem hoje. O que acontece? Ele, na história dele era é emocionante, é legal. Ele não tinha talento e encontrou um talento no meio desse esporte de fisiculturismo. Aí ele seguiu um caminho natural. Isso levou ele para ir para ele se harmonizar. E ele já tinha um pouco de fama na internet. Mas aí acabou piorando, que caso, se você não utilizar direito os hormônios, ele pode ter complicações de saúde. Pelo que eu vi com ele, nesse trajeto das notícias, ele ia para Open. Caras que foram para Open, eles foram entupidos de alimento e com hormônio. Você verificando em nutrição, hormônio e alimento, você deve ter uma base muito cuidadosa. Por quê? O cara que vai para o Open vai encher a massa, vai ficar gigante. E ele era magro, que eu via ele magro. Cara, ao ter correto essa nutrição, ele pode ter complicações corporais que levam a esse falecimento. Claro que não tem provas ainda, mas assim, pelo que especula aí, pode ser um... Então, no caso, voltando aqui nas fontes, então no CNN, ele teve, no caso, pelo amigo do Gully, falou que ele aplicou insulina na noite de sexta-feira. Isso poderia ter um caso que ela acabou tendo esse quadro que chama-se hipoglicemia, uma condição de níveis de açúcar que cai abaixo do normal. Então, no áudio do amigo acaba comentando isso. Então, mas na verdade, essa não é a causa oficial da morte. Então, eles estão investigando ainda essa causa. Mas tudo leva a essa hipoglicemia e essa insulina que ele acabou tomando, abaixando o nível de sangue e assim falecendo. Conscientizar que você não deve sacrificar tudo por internet. A gente pode ter outras formas, como ter um carisma bom. Ele tinha um carisma bom, ele poderia seguir esse caminho natural, porque o hormônio poderia, claro que não há relatos que o hormônio tenha a ver com isso, mas isso acaba juntando, isso eu tenho, assim, um pouco de certeza, porque o hormônio, quando uma pessoa que é muito cedo, tem um metabolismo um pouco alto, ele acaba tendo complicações. O corpo pode ateguar ou não ateguar direito. Então, por mais que tenha, eu vejo também que tem profissionais que acabam avaliando ele, mas tem que ser profissionais bem experientes, bem especializados. Será um profissional de 30 anos, 40 anos. O Gully, ele conseguiu fisiculturismo agora, o meio fitness está muito mais no hype do que, sei lá, 2020 ou até antes de 2020. Não tinha nada de hype em questão fitness. Era mais desafio, esse negócio de 2016 até 2020. Agora é fitness, fisiculturismo. E por que eu tô falando isso aí? Tomar cuidado. Pessoas acabam sacrificando por status. Pessoas no mundo da internet acabam acumulando seguidores por um tipo que seria assim, entupir de massa em massa em massa, ficar forte, isso aí foi um status, e
acabar tendo meio de mais pessoas falando assim, cara, esse cara tem uma autoconfiança, ele tá muito forte, tá grandão, jovens homens, enquanto ele também, ele é que lembra também um outro trajeto também do Zizi, você para pra pensar, ele se, mas não, é meio que parecido, mas não é tão parecido, mas você verificar bem, tem características específicas que leva essa característica. Mas o seguinte, o Gully, ele acabou indo nesse meio dos status e aí acabou tendo esse hype do hormônio, que ele começou a hormonizar nesse último ano, que seria 2025, que ele não era mais natural, agora o hormônio, e isso aí acabou, não tem especulações específicas, mas acabou meio que pode ser essa causa da morte, um pouco tem a ver com isso também, que são hormônio com alimento, cara, entupimento de alimento, hormônio, pessoas, cada corpo já tem alguma coisa. Então, por exemplo, eu tomo um pouco de energético, pessoas já conscientizam, cara, você tomar muito energético, você pode ter uma arritmia cardíaca muito alta e acabar você tendo complicações cardíacas e falecer. Então, se eu, por exemplo, postasse lá na internet, eu vou ficar tomando um Monster com pré-treino, que eu não aguento mais, tenho que ficar acordado sempre por hora, ficar com o olho aberto, e é isso mesmo, e é isso. Aí, 2 ou 6 meses depois eu acabo falecendo. E, cara, por mais que você morre, eu vejo pessoas no comentário, eterno Gully. Aconteceu até com o Pelé. Pelé, na verdade, Pelé, eles vão falar que é eterno. Mas uma pessoa que morre, ele pode sempre será lembrado. Mas uma pessoa que morre, as pessoas esquecem, como fala, aquela tristeza que teve no dia, entendeu? Na psicologia, e acaba ficando triste, abalado, mas depois isso aí acaba sumindo, virando só uma cicatriz. Então, pessoas mais próximas acabam não cicatrizando muito. Isso aí reconheço. Mas pessoas em volta da internet acabam meio que esquecendo. Então, pessoas falando assim, sempre será lembrado. Vai haver pessoas que vão lembrar dele, mas vai haver pessoas que não será lembrado. E vai diminuir esse tipo de pessoas que eram fã dele, acaba diminuindo, acaba esquecendo. Por quê? A internet é assim, pessoas acabam tendo determinada fama, e uma pessoa pode acontecer, o cara não é mais famoso, porque não tem vídeos interessantes, ou o cara acaba, nesse caso, falecendo, ou se caso, ele acaba tomando outra decisão de vida, a fama acaba caindo. Então, no caso dele, seria um pouco parecido com o Ziz, que tinha autoconfiança pelo físico dele. É um pouco parecido, mas eu não estou querendo comparar os dois. E assim, esse vídeo mesmo, eu vou editar ele, vou acabar dando fontes maiores, mas no caso que se sabe é isso mesmo. Mas no caso é esse vídeo mesmo. E por exemplo, eu tenho o meu caso sobre o energético. Eu acabo não tomando muito energético. Eu tomo uma vez por semana no máximo. Tem pessoas que tomam uma vez por dia. E tem profissionais na internet que falam que um energético por dia não faz mal. Dependendo da pessoa pode fazer mal. Pode ter complicações. Então, sei lá, se substituir por água de coco e tal, já é bom. Pessoas que usam energético com uísque acaba sendo prejudicial.